Oi pessoas, tudo bom com vocês? Gente, os meus últimos vídeos ficaram muito compridos, né? Então eu vou tentar, assim, ser sucinta. Vou conseguir? Não sei. Então, assim, ó, tenham paciência. Assista até o final, pelo amor de Deus. Uma das muitas coisas de Carol é achar que a gente pode aprender alguma coisa, interpretar, criticar, analisar qualquer tipo de programa de TV, de série, de filme, de livro. Muitas pessoas às vezes têm assim um preconceitozinho, acham que existe uma literatura mais alta, uma literatura mais baixa. Algumas têm um preconceitozinho contra romances. Mas eu sempre acho que a gente pode aprender alguma coisa com romance. Em Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, eu aprendi que existe um país que permite legalmente a pessoa se suicidar. Eu não fazia a mínima ideia. Se eu não tivesse lido esse romancezinho Água Açúcar, eu não saberia disso. Eu acabei de ver o primeiro episódio de Emily in Paris, porque eu fui ver se eu poderia fazer uma atividade para minha aula de inglês. E apesar de Emily in Paris parecer assim muito inocente, muito levinho, vamos rir, vamos se divertir, no primeiro episódio a gente já aprende várias diferenças culturais entre a França e os Estados Unidos. Então, isso que eu quero trazer hoje para vocês aqui no vídeo. Como que a gente pode pegar qualquer coisa, como por exemplo o Big Brother, que eu adoro e sou muito criticada, e usar o Big Brother, um reality show, para analisar o ser humano, para ver como algo não é antropofágico, né? Antropo alguma coisa, Léo. Que antropo que é o que eu quero falar? Não sei. Me ajuda aqui, Léo. Né? Mas antropológico, consegui! Uhul! Né? Então a gente pode analisar o comportamento do ser humano, o caráter, como ele se comporta numa certa situação, que dentro daquele reality são coisas artificiais, mas que de alguma maneira espelham a nossa sociedade. E por que eu resolvi falar sobre isso? No vídeo da semana passada, eu mostrei para vocês que eu estava na página 20 desse livro, Indústria Cultural e Sociedade, do Theodor Adorno, que eu fui muito influenciada pela Rita Von Hunt para ler. Primeiro eu fiquei assim com medinho, porque é filosofia. No começo eu apanhei um pouquinho, mas depois eu me acostumei com o jeito da escrita, com o ritmo da escrita, e eu consegui entender bastante coisa. E foi daqui que eu resolvi conversar com vocês sobre isso. Porque aqui o Adorno diz, basicamente, que a indústria cultural estava e ainda está nos alienando, que usa os programas, usa esse momento de vou relaxar, vou ver um filme, vou relaxar, vou ver uma série, vou ler um livro, vou ouvir alguma coisa num podcast, ou, né, quem ainda ouve rádio, e só de maneira passiva, que as pessoas não usam aquilo que elas estão vendo, que elas estão consumindo culturalmente, para criticar, para fazer uma reflexão. Então ele diz que a indústria cultural está nos alienando e nos tirando essas possibilidades de reflexões e críticas. E isso me fez pensar em como, para mim, qualquer coisa eu posso conectar com livros. Como eu falei no vídeo da semana passada, nas conexões externas, eu acabo conectando um monte de coisa. Nesse vídeo, eu falei que até a página 20 eu consegui conectar As Boas Mulheres da China com esse livro aqui e também Admirável Mundo Novo. E também depois, continuando a leitura, eu ainda achei conexões com 1984, Fahrenheit 451, com o funk e daí com um assunto que eu vou estender um pouquinho mais aqui, que são episódios de South Park. Por que eu vou estender justamente com South Park? Porque é a coisa mais besta que eu conectei com esse livro. Eu peguei assim, qual foi a coisa mais besta que eu lembrei ao ler esse livro? South Park. Porque apesar de eu amar muito e achar que South Park é uma grande lição de vida para todos os assuntos que existem no mundo e na sociedade, eu sei que muitas pessoas odeiam, acham idiota. Então eu quero trazer para vocês alguns episódios de South Park que eu conectei ou que eu percebi que existem conexões com o livro do Adorno. Se um dia esse vídeo chegar na Rita Von Hunt, talvez ela desmaie de desgosto, né? Mas vai saber, né? Quem sabe a Rita não olha e diz assim, olha, mas essa criatura até que tá conectando umas coisas que presta. Tomara, né? Minha esperança. O primeiro eu vou ter que ler aqui porque tem o nome, tem as datas dos episódios e eu me perco. Então, a primeira coisa assim que eu achei aqui
foi um episódio, o episódio 2 da 12ª temporada, que é de 2008, chama O Novo Visual da Britney. Nesse episódio, eles falam sobre a Britney Spears, de como ela foi, assim, explorada a imagem dela, criticada, avacalhada por mídia, pelos fãs, tudo que ela fazia ou faz até hoje era motivo para se fazer uma manchete. Então, é claro que no episódio ele sempre leva ao extremo. Por exemplo, ela foi acampar e fez um xixizinho e o xixizinho caiu numa formiga e daí já fizeram uma manchete: Britney odeia formigas e tararã. E durante o episódio todo ela vai se destruindo fisicamente até que ela fica só com o rosto daqui para baixo, né? A cabeça dela fica aberta, então ela é só da boca para baixo. E não sei, mas para mim é uma metáfora de que ninguém precisa do cérebro das divas pop. Só precisa que elas cantem e que sejam gostosas. Eu interpretei assim esse episódio. E por que em qual trecho do Adorno fez eu lembrar desse episódio? Eu vou ler para vocês, é na página 40 desse livro, que diz o seguinte: a tal ponto as pessoas são reduzidas a meras coisas que aqueles que delas dispõem podem colocá-las por um instante no céu para logo em seguida jogá-las no lixo, e que vão para o diabo com seus direitos e o seu trabalho. Então, aqui Adorno está falando também não só. Adorno está falando mais das pessoas que consomem essas coisas, né? Então, vamos levantar a autoestima dessas pessoas com algumas coisas, mas depois botá-las lá no chão e azar é delas os esforços que elas fazem. Mas eu também conectei com essa situação do episódio da Britney, né? E o que os artistas também passam, né? Vamos elevar ao ponto de estrela, de diva maravilhosa, e depois que não precisar mais, joga no chão, acaba com a vida dela e tal. Depois tem um episódio da 19ª temporada, que aconteceu em 2015. Na verdade, não é um único episódio, é quase todo o assunto da temporada, que eles têm que descobrir, a sociedade deles está sendo destruída, porque ninguém consegue entender a diferença entre notícia e propaganda. Então, eles estão vivendo, consumindo propagandas que são disfarçadas através de notícias. Então, com o que eu conectei essa parte, assim, da gente tá na internet o tempo inteiro, vendo, às vezes, assim, só a chamada da notícia, nem lê a notícia inteira, daí já começa a compartilhar, daí já não lê e tá lendo um site, daí aparece uma propaganda, clica na propaganda e a gente passa horas. Eu mesmo passo muito tempo olhando o Instagram e tal. Então, por que essas coisas me lembraram? Onde que eu vi isso aqui no Adorno? No seguinte: mesmo os ideais abstratos apressam-se em serem identificados como publicidade. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Aquilo que devia ser notícia, aquilo que daqui a pouco devia ser um ensinamento, vira uma publicidade. Nessa mesma página fala: quem ainda duvida do poder da monotonia é um imbecil. Porque vamos combinar, né, gente? Não tem coisa mais chata, na verdade, tu ficar só rolando o teu dedo aqui, ó. E a gente tá ali e, na verdade, a gente não tá fazendo nada. E não é porque a gente tem que ser útil o tempo inteiro, mas a gente não tá aprendendo nada, a gente não tá se tornando uma pessoa melhor ou refletindo sobre coisas, nem ao menos se divertindo, porque a gente fica ali, assim, só passando o dedo e nem presta atenção em nada. Aquela coisa de procurar no Netflix um monte de coisa pra olhar e quando consegue escolher, dorme, porque passou tanto tempo tentando escolher que nem olha o que escolheu. O outro episódio que eu também vi aqui no Adorno chama Você Está Ficando Velho. É o episódio 7 da temporada 15 do ano de 2011. E isso eu vi na página 37, que ele diz assim: divertir-se significa que não devemos pensar, que devemos esquecer a dor, mesmo onde ela se mostra. A impudência da pergunta retórica, o que é que a gente quer? Consiste em se dirigir às pessoas, fingindo tratá-las como sujeitos pensantes, quando seu fito, na verdade, é o de desabituá-las ao contato com a subjetividade.
o que eu entendi daqui, gente? Os nossos momentos de diversão são pra gente relaxar, pra gente esquecer os problemas, pra gente, né, ter aquele momento de paz e tal. Mas quem disse que relaxar, que se divertir, também não pode estar ligado a alguma análise crítica? Porque a gente também não pode ficar tão alienado, aceitar qualquer tipo de diversão. Mesma coisa eu, por exemplo, tô aqui falando de South Park. Estaria muito errado se eu só assistisse South Park pra achar graça que aquela criança soltou um pum, que o outro morreu a todo episódio. Então, eu me divirto igual assistindo South Park e tendo essas reflexões. E eu acho que eu até me divirto mais, porque eu penso assim, meu Deus, só eu pra pensar essas coisas. E nesse episódio do South Park, que é Você Está Ficando Velho, o Stan, um dos meninos, ele acorda do dia do aniversário dele e aquelas coisas que ele gostava muito, tipo, parecem super idiotas. Ele gostava muito de uma banda e ele começa a ouvir a música da banda e só tem som de pum, assim, sabe? Então aquilo pra ele percebe que aquela música virou uma coisa horrorosa, ele não gosta mais daquilo. Então, nesse episódio, ele diz que ele se torna um cínico, porque ele não gosta mais das coisas que ele gostava, ele critica as coisas que ele gostava, ele julga, ele vê coisas que não eram legais naquelas coisas que ele gostava antes. E eu acho que, como eu repito pra vocês, nos episódios do desenho são sempre elevados assim a potência mais exagerada do mundo. Mas eu também acho que a gente passa por isso. Vou dar um exemplo muito idiota pra vocês. Por muitos anos da minha adolescência, eu assinei Capricho. E eu amava ler a Capricho. E daí depois de uns tempos eu pensei, nossa, mas isso aqui tá tão bobinho, que coisa mais trouxa, assim, sabe? E daí eu fui em busca, assim, de revistas e encontrei a TPM, que é a Trip para Mulheres. E daí eu me identifiquei por um bom tempo com aquela revista. Então, essa coisa, assim, de criticar e de julgar o que a gente gostava, eu acho até que pode ser um crescimento, né, das nossas reflexões, de como a gente vê o mundo. Eu não vou resistir e vou contar pra vocês também a parte que eu conectei com o funk. Eu até entrei em contato com uma colega minha de um clube do livro e falei assim pra ela, olha, tu é a única pessoa que eu acho que já pode ter lido Adorno. Tu já leu? Ela, não, ainda não. Então, esse pedaço aqui, eu acho que pode ser conectado com um funk. O que tu acha? Ela, olha, pensando desse jeito. Então, já tava eu incomodando a menina lá em São Paulo. Mas então, o trecho foi o seguinte. Os novelty songs sempre viveram do desprezo pelo significado que precursores e sucessores da psicanálise confinam à esfera indistinta do simbolismo sexual. Daí eu fui procurar o que era a ideia de novelty songs e achei que eram músicas muito repetitivas com conotação sexual. Eu pensei, meu Deus, isso é o funk. Achei o funk no Adorno. Gente, espero que vocês não tenham me achado muito idiota falando aqui de South Park e de Adorno, mas existe um outro vídeo aqui que eu já falo sobre South Park e a filosofia, então no final desse vocês vão lá ver. Hoje eu esqueci de pedir para vocês clicarem no curtir, comentarem aqui as opiniões de vocês, se inscreverem no canal, porque eu tô muito empolgada com esse assunto. Eu me empolgo muito, assim, quando eu consigo ver conexões ou aprendizagens em coisas que parecem, assim, muito bobinhas do dia a dia. Eu convido vocês a comentarem aqui o que vocês acham dessas ideias, se vocês acham que não tem nada a ver com o que eu tô falando, ou se vocês costumam fazer também isso, se vocês costumam assistir as coisas, ler as coisas, ouvir as coisas de uma maneira que tenta ser mais crítica, não só aceitando aquilo do jeito que vem pra gente, mas tentando analisar. Me contem aqui nos comentários e lembrem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para vocês serem avisados quando um novo vídeo chegar. Ajuda o canal aqui a crescer, me ajuda e ajuda o Léo também, que a gente está se dedicando muito. Um beijo para vocês e até mais ler.